Caras famílias, graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo o divino Espírito Santo do Senhor sobre os nossos lares, sobre a igreja doméstica, assim como o que a nossa alma é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para a Santa Igreja, assim também ele o é para a Santa Igreja doméstica, que devemos ter incutida em nós. Nós falávamos sobre a dimensão das igrejas domésticas e hoje eu quero falar de uma igreja doméstica, sobre a vida do beato Carlos da Áustria e da sua esposa Zita, serva de Deus. Mas eu quero pegar um trecho da vida dele, aonde a própria esposa Zita, ela trata como um eclipse de poucos meses. Estejamos alimentados por Jesus sacramentado, pela intercessão desta família, do beato Carlos da Áustria, também rei da Hungria, e de Zita, serva de Deus, nos colocamos diante de Jesus Eucarístico e comunguemos espiritualmente. Fecha os teus olhos, contempla Jesus. Imagina-se você e toda a sua família diante de Jesus sacramentado. O momento do ofertório na Santa Missa. E nós, ali no altar do sacrifício do Senhor, na patena, no cálice, você coloca a sua família. Você coloca as situações do seu lar. Para que tudo, no mistério da transubstanciação, seja elevado e santificado pelos mistérios, pelos méritos da paixão, crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus, que é dada no santo sacrifício do altar neste momento. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Eis o que conta a Zita sobre esse período de eclipse de poucos meses. Por certo tempo, depois da celebração da maioridade e da completa liberdade que essa trouxe consigo, ou seja, nós estamos falando que quando o Carlos da Áustria, ele alcança a maioridade, então ele tem o quê? Uma casa própria, dinheiro próprio, acabou acontecendo um distanciamento da família e também de todos os amparos existentes até então. E a sua aspiração à perfeição, ela caiu numa tibieza. Ele, que era um homem de fato devoto, crente, fervoroso, ele experimenta da tibieza. E um grande impulso para isso, infelizmente, foi dado por uma afirmação de um arquiduque chamado Francisco Ferdinando. Este homem, depois da morte do seu pai, ele se tornara ali o seu tutor. E ele era, entre aspas, considerado um fervoroso católico. Cuidado! É um cuidado que nós temos que ter, não é? Ele era considerado um fervoroso católico, não que ele de fato o fosse. Então, ele acabou dando a Carlos, ao rapaz, alguns conselhos para a vida futura. E esses conselhos não foram conselhos inspirados pelo Espírito Santo, mas na verdade foram armadilhas. E quando Carlos ele procura um confessionário, um sacerdote, infelizmente ele não encontrou um sacerdote que também desse boas instruções para ele. Talvez por uma falta de conhecimento da própria Santa Igreja, talvez por estar vivendo um período de tibieza. O fato é que nós devemos procurar bons confessores para que nos dê conselhos de santidade. Dentro do que o tripé da Santa Igreja, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura trazem para nós. Mas não foi isso que aconteceu. Então, depois de um período relutando essa tibieza, ainda assim ele era um militar e ele acabou caindo numa armadilha de alguns companheiros. E é esse o período que Zita ela chama de eclipses de poucos meses. Então, o servo de Deus, ele disse-me, aqui relatando Zita,
Disse-me que suas faltas naquele período foram raríssimas, pois sempre lhe assaltava um grande arrependimento e aversão. Então, dentro do período desse eclipse de poucos meses, né, Carlos caiu na tibieza, na cegueira, mas depois de breve tempo ele renunciou a esta vida e voltou a exercitar-se nas virtudes. E após ter dito essas coisas, o servo de Deus, ele pergunta a Zita, a futura esposa, ele pergunta se depois dessa comunicação, no caso desse esclarecimento da vida que ele teve, da perda das virtudes e agora a reconquista dela, se ela ainda estava disposta a se casar com ele. Então ele sentia como um dever de consciência confessar-se a ela, falar para ela antes do casamento dessas suas faltas. E ao mesmo tempo ele prometeu manter inviolavelmente a fidelidade. E olha a preparação. Antes das núpcias, o servo de Deus, ele também declarou a Zita que ele tinha feito diante de Deus o explícito juramento de que haveria de se confessar no máximo em 24 horas qualquer falta que ele cometesse. E que graça maravilhosa! A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles entraram para o matrimônio com, de fato, a alma preparada para os mistérios do matrimônio. Eles se casaram em 1911 e o matrimônio deles foi celebrado por Dom Bislett. E Dom Bislett, ele acabou lendo para eles um sermão feito pelo próprio Papa Pio X. Pio X escreveu o sermão de preparação para o matrimônio de Carlos da Áustria. E é com uma extrema seriedade e convicção que Carlos ele disse para sua esposa: agora devemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu. Agora devemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu. Fecha os teus olhos, se coloca diante do altar do Senhor, como nós começamos orando. Coloca a sua família, o Beato Carlos da Áustria, junto com sua esposa Zita, a serva de Deus. Eles são considerados patrono da defesa dos lares. Eles que tinham profunda devoção pelo Sagrado Coração de Jesus, mas também pela vida eucarística. Imagine-se agora diante do altar do Senhor. Você e toda a sua família. Mesmo aqueles membros que você sabe que não querem ir para a Santa Missa. Talvez um esposo que há muito tempo não vai. Ou mesmo você. Talvez seus filhos já adolescentes não querem ir. Talvez até aquele pequenininho que faz tanta birra. Mas coloque todos agora diante do altar do Senhor no momento do santo sacrifício. O sacerdote, ele eleva o corpo de Cristo. Eis o corpo de Cristo. E você vai repetir essa oração comigo e também com o Beato Carlos da Áustria e sua esposa. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Repita comigo. Graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Mais uma vez, graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. E vai permitindo que os raios que saem da Eucaristia, raios de misericórdia, raios de amor, raios que aquecem e que incendeiam, raios que de fato iluminam toda aquela nuvem, aquela neblina, aquela treva, ela vai se dissipando, ela vai sumindo. E você vai repetindo, graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Até mesmo aquele medo, aquela tribulação, aquela confusão, aqueles ataques espirituais que talvez sua família venha sofrendo, o patrono da defesa dos lares,
O beato Carlos da Áustria, sua esposa Zita intercedem pela libertação, pela conversão, pela defesa do seu lar, independente da dificuldade que está sendo sofrida, dos ataques combatidos. Agora ele faz parte da realeza e da nobreza de Cristo. Ele não é só o rei da Hungria, o imperador da Áustria. Agora ele participa de uma forma mais íntima da realeza de Cristo. Agora ele está junto com os anjos do Senhor, com um pelotão de anjos do Senhor, defendendo o seu lar. Há uma muralha de anjos sendo colocadas em volta do lote da sua casa. E estão combatendo por você. E você repete diante do altar de Cristo: graças e louvores se deem a cada momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Beato Carlos da Áustria e Zita, serva de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.